gente, como vocês estão? Estamos de volta aqui com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu resolvi fazer uma coisa um pouco diferente. Pra quem não sabe, hoje, dia 10 de janeiro, vão fazer 5 anos desde que o astro do rock David Bowie morreu. E o David Bowie é disparado um dos meus artistas favoritos de todos os tempos. Eu amo as músicas dele, eu amo a pessoa que ele foi. Tudo que ele representou, não só para a história da música, mas também para a história da humanidade no geral. E eu sinto que ele não é muito conhecido nas novas gerações e não se fala tanto sobre ele quanto eu gostaria que falasse. Então eu resolvi fazer um vídeo enaltecendo ele e fazendo como se fosse uma mini biografia, apresentando ele pra vocês, né? Apresentando os feitos dele, o que ele já fez e uma pequena homenagem em forma de desenho pra esse grande músico que a gente perdeu, infelizmente, em 2016. Então, sem mais demora, bora pro desenho. Então, gente, antes de tudo, eu queria dizer que em 2019 eu fiz um desenho do Bowie também, que foi esse desenho aqui. Eu gostei muito dele e até hoje ele é um dos meus desenhos favoritos que eu já fiz, assim, na vida. Então eu me senti bastante pressionada pra fazer esse desenho que eu tô fazendo hoje, porque eu queria, assim, me superar. Não sei se eu me superei, vamos ver no final. Eu também cheguei a perguntar lá no meu Instagram se vocês gostariam que eu refizesse esse meu desenho de 2019 ou se eu fizesse um novo. E fazer um novo desenho ganhou, o resultado foi bem apertado, mas ele ganhou, então eu tô aqui fazendo um novo desenho. Então se vocês não me seguem no Instagram, olha, vão lá me seguir, o arroba é lulimelob. Então, como fazer um novo desenho ganhou, eu estou aqui fazendo um desenho. Tipo assim, ele não é completamente novo. Ele é como se fosse uma releitura do meu antigo, porque eu tô fazendo o busto dele, né, do David Bowie, e eu vou fazer uma iluminação diferente, e eu vou fazer o raio dele, assim, no rosto, porque David Bowie sem o raio no rosto não é David Bowie, então eu vou fazer o raio também nesse daqui. Então vamos lá para a nossa mini biografia aqui. David Robert Jones nasceu em Bristol, em Londres, no dia 8 de janeiro de 1947, capricorniano, né? Temos aí um capricorniano. Eu não sei absolutamente nada de signo, então eu só tô dando essa informação pra quem sabe. Aí temos um capricorniano. Quando ele era mais novo, ele entrou numa briga na escola e levou um soco em um dos olhos, o que fez com que uma de suas pupilas ficasse mais dilatada que a outra. Então muita gente acha que ele tem olhos com cores diferentes, que é a chamada heterocromia, só que não, uma pupila que é maior que a outra. Então dá essa vibe mais diferentona pro David e ele já disse em várias entrevistas que adora isso. Antes mesmo de entrar no mundo da música, aos 17 aninhos, até então David Jones apareceu em um programa de televisão britânico para espalhar a palavra de um clube que ele tinha junto com outros adolescentes também mais ou menos na mesma idade dele, e o clube chamava Sociedade para a Prevenção de Crueldade contra Homens de Cabelo Longo. Então assim, era basicamente ele e os amigos dele falando que eles queriam ter cabelo longo, porque assim, pode parecer chocante agora, mas em 1960, tipo, a gente tem que voltar assim, ó. 1960, gente, pra época, isso era assim, um absurdo, sabe? Um homem com cabelo longo, cabelos de mulher, né, entre aspas. Então, nessa entrevista aí, que eu vou deixar linkado na descrição do vídeo, o David, ele fala, tipo assim, que é um absurdo a sociedade não aceitar isso, que ele quer ter cabelo longo e que não tem nenhum problema homens terem cabelo longo, tipo, isso não quer dizer nada. Por essa entrevista, a gente já tem um gostinho do que está por vir, né? O David já tá se mostrando aí que ele vai ser, assim, bem disruptivo. Pouco tempo depois, em 1967, ele lançou seu primeiro álbum, iniciando sua carreira musical aí, só que foi somente em 69 que ele alcançou uma fama, assim, estrondosa com o seu single Space Oddity.
Agora, uma curiosidade aqui. Para quem é fã de Steven Universe, muitas pessoas apontam que essa música, Space Oddity, tem muitas semelhanças com outras músicas de Steven, por exemplo, a música de abertura e aquela música da Garnet, Mulher Gigante. Rebecca Sugar nunca falou nada sobre o assunto, mas se você ouvir as músicas uma atrás da outra, você percebe uma semelhança sim, sabe? Tipo, elas possuem a mesma vibe. E já nessa época do Space Oddity, o David Bowie, ele tinha um estilo muito andrógeno, sério. Ele usava cabelo longo, usava bastante maquiagem e gostava de se vestir com roupas bastante femininas, tanto que no álbum dele, The Man Who Sold the World, ele aparece de vestido na capa. Mas foi somente em 1972, com o lançamento do álbum The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, que Bowie criou um dos seus primeiros e mais memoráveis alter egos, o Ziggy Stardust. Pra quem não sabe, o David Bowie, ele era famoso por ter várias eras e criar vários alter egos diferentes. Isso era porque ele dizia que era uma pessoa muito tímida, então ele criava esses alter egos para se expressar melhor no palco e poder se sentir mais confortável durante as performances. E em 1972, ele cria o Ziggy Stardust, que é basicamente um alienígena que caiu aqui na Terra, e ele começou a ser tratado como um popstar pelos terráqueos. E esse álbum dele veio direto no auge do glam rock britânico. Então, assim, as performances dele, gente, ele usava maquiagem, ele usava umas fantasias, ele usava umas roupas, assim, mirabolantes. Era maravilhoso o figurino dele. E ele realmente performava, sabe? Essas performances de RuPaul Drag Race que a gente vê hoje em dia, então, ele fazia isso, tipo, nossa, era incrível os shows dele e todo mundo ficava, assim, chocado. E, assim, eu fiz uma playlistzinha com as minhas músicas favoritas do David Bowie. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo se vocês quiserem lá dar uma olhada. E ela tá bem legal, ela tá bem curtinha, assim, é mais uma apresentação mesmo, ok? Voltando aqui pra nossa história, no mesmo ano que ele lançou o álbum do Ziggy Stardust, em 1972, David Bowie deu uma entrevista onde se assumia homossexual. E assim, o Reino Unido parou. Tudo parou. Todo mundo ficou chocado. Hoje em dia, isso pode parecer bobeira, né? Mas eu vou dar uma contextualizada aqui. Nós estamos falando de 1972, no Reino Unido. 5 anos antes, a homossexualidade era considerada crime na Inglaterra. Ou seja, se você fosse gay ou se tivesse uma relação homossexual, você ia preso. Então, pro Bowie chegar e falar que era gay pra mídia, pra todo mundo assim, ele já era considerado um popstar, um rockstar, porque ele tinha feito muito sucesso com Space Oddity. Então foi assim, foi um choque geral. A Inglaterra, ela não estava esperando isso. Ele foi o primeiro popstar homossexual que existiu na Inglaterra. Anos depois, ele se assumiu bissexual, até porque em 1970 ele tinha se casado com a Angie Bowie e ficou com ela até 1980. No meio desse casamento, eles tiveram um filho chamado Duncan, mas o casamento dos dois era um casamento aberto e a Angie já veio a público falar que o Bowie, ele tinha relações com outros homens e com mulheres ao mesmo tempo. Agora, pausa, que lá vem fofoca, gente. Fofoca babado dos grandes. Então, no meio dessa era aí do Ziggy Stardust, no meados dos anos 70, Mick Jagger, o vocalista dos Rolling Stones, assistiu uma performance do David Bowie e ficou assim, encantado, ficou louco com o cara. A partir daí, os dois começaram a ser vistos juntos, tipo, colados, sempre. Tinha festa, tava lá os dois, eles iam pra show, eles iam pra teatro, eles iam pra premiação, os dois coladinho. E aí, os rumores começaram a acontecer, né? Nem o Bowie, nem o Jagger confirmaram, mas a ex-esposa do David
Bowie, a Angie Bowie, já confirmou em entrevista que os dois tiveram um caso sim e que ela até já pegou os dois juntos na cama. Então tá aí, pras fanfiqueiras de plantão, se vocês quiserem aí, ó, o maior bromance da história do rock. Vou confessar que eu shippo. Os dois até lançaram música juntos, tá lá na playlist a musiquinha que eles lançaram. Bem, em 1976, Bowie já tava cansado do Ziggy Stardust, então ele matou o Ziggy Stardust. Ziggy Stardust morreu. Infelizmente, muita gente ficou triste, mas ele criou outro alter ego, o Thin White Duke, com o álbum Station to Station. Nessa época, ele também atuou no filme The Man Who Fell to Earth, onde interpretou um alienígena que veio parar na Terra. Vocês estão vendo aqui que o tópico alienígena é bastante recorrente, né? O Bowie, ufólogo. Ele era ufólogo, ufologista, né? Muita gente fala que ele veio de lá, né? Que David Bowie era um alienígena. Mas essa foi uma época horrível pro Bowie. Ele falou que o vício dele em cocaína tava muito tenso, ele emagreceu muito e disse que a sua sanidade estava muito prejudicada. Então esse finalzinho dos anos 70 aí foi bem barra pesada pra ele. Mas então, no inicinho dos anos 80, veio a fase New Romantic do Bowie, que foi inspirada no New Wave, que era um movimento musical que estava acontecendo na época, e ele lançou a música Heroes dele, que é uma música muito famosa, eu acho que é uma das mais famosas dele. Ela foi trilha sonora do filme Vantagens de Ser Invisível, então talvez vocês já tenham ouvido ela. E foi nessa época que ele adotou um estilo mais clean, um terninho, sabe? Pra quem conhece o Harry Styles, gente, esse novo estilo aí, essa moda do Harry Styles, ela é completamente inspirada nessa época do Bowie. Até a roupa que ele usa na capa do álbum dele, aquela calça branca com a camisa de botão rosa, ela é uma imitação, tipo assim, uma releitura desse outfit aqui que está na tela passando, esse outfit lindinho. Então, se você é fã do Harry Styles, eu recomendo você dar uma olhada nessa época aí do Bowie, porque você provavelmente vai gostar bastante dos lookinhos dele. E é só em relação a look, tá, gente? Porque musicalmente é muito diferente, tá? David Bowie, ele tem uma pegada muito mais rock, experimental, e o Harry Styles é mais pop, sabe? Em 1983, ele participou de outro filme, onde ele interpretou um major britânico capturado pelo exército do Japão na Segunda Guerra. Nesse filme, ele tem uma rivalidade barra romance com um oficial japonês. Eu falo rivalidade barra romance porque é tipo uma rivalidade, só que é tipo cheio de tensão sexual, sabe? Tem uma coisa ali que, nossa, se deixar os dois sozinhos num quarto. O filme chama Fúrio e é do diretor japonês Nagisa Oshima e é bem famoso por abordar a temática homossexual nos seus filmes. Então, quem quiser, fica aí a dica. Esse filme é bem legal. Nessa época também, Bowie fez a famosa música collab com a banda de rock Queen, que foi a música Under Pressure, e fez muito sucesso essa música. Eu acredito que essa é uma música que todo mundo conheça. E em 1986, ele estrelou em outro filme, mais um filme, chamado Labirinto. É um filme bastante famoso, assim, mas para nossa infância, quem aí é dos anos 90, talvez conheça esse filme, onde ele interpreta Jared, o rei dos goblins, The Goblin King. É um filme musical infantil onde ele fez a trilha sonora. E entrando nos anos 90 aí, o Bowie, ele entrou numa vibe eletrônica, experimental, umas músicas mais diferentes assim. Gente, o Bowie, ele é conhecido como o camaleão do rock, pra quem não sabe. Esse é o nome que a mídia deu pra ele, porque ele simplesmente não seguia apenas um estilo, sabe?
Ele sempre teve uma carreira muito fluida, tanto na música quanto na estética mesmo, a estética que ele abordava. Ele sempre entrou e explorou vários estilos diferentes. Ele nunca teve vergonha de explorar, sabe? Explorar coisas diferentes. E esse é um dos fatores pelo qual ele ficou tão conhecido e ele é tão importante para a história da música. Bem, como eu disse, ele se divorciou da primeira esposa, Angie Bowie, em 1980, e em 1992 ele se casou com a supermodelo Ayman Abdul-Majid. Espero ter falado o nome dela certo. E assim, que casal! Meu Deus do céu, sério, um dos casais mais lindos, mais estilosos que já pisaram na face da terra. E ele ficou com ela até o final. E em 2000 eles tiveram uma filha chamada Alexandria. E assim, eles eram tão fofos juntos, mas tão fofos juntos. Se você pesquisar, tipo, entrevista dele falando sobre ela ou dela falando sobre ele, é assim, um mais apaixonado que o outro. Em 2002, um entrevistador perguntou se ele se arrependia de ter falado abertamente sobre sua sexualidade, e Bowie disse que não se arrependia de ter falado para a Inglaterra, mas se arrependia de ter falado para os Estados Unidos. Segundo ele, a sociedade norte-americana era ainda mais conservadora e mais puritana que a Inglaterra, então a mídia norte-americana deixava a sexualidade dele à frente do seu trabalho. E assim, se você for pesquisar sobre a sexualidade do David Bowie, ele sempre falou muito abertamente sobre isso, sabe? Tipo, ele sempre respondia as perguntas, sempre falava, sim, eu sou mesmo bissexual, eu gosto de homem, eu fico com homem, e tá. Só que chega um momento onde as perguntas elas começam a ficar extremamente invasivas e a única coisa que os entrevistadores perguntavam era sobre a sexualidade dele, sobre a vida sexual dele. Então tem várias entrevistas onde o David Bowie já tá tipo assim de saco cheio, não quer mais falar sobre isso, tanto que teve uma época que ele se dizia um heterossexual no armário pra ver se a mídia calava a boca, sabe? Tipo, falava, eu menti, gente, eu sou hétero mesmo, não sou gay, foi mentira. Mas mesmo assim, a mídia continuou em cima dele. E tipo, ele era um dos únicos popstar, rockstars que falava sobre a sexualidade abertamente, porque tinha, por exemplo, o Elton John e o Freddie Mercury, que são dois que faziam muito sucesso na época também, só que eles não falavam sobre a sexualidade, sabe? Tipo, a galera que era LGBT, eles não vinham ao público falar sobre a sexualidade do jeito que o Bowie falava. Tanto que tem muita gente que até hoje duvida que ele era bissexual, pra vocês terem noção do absurdo. Tem gente que fala que ele usava a bissexualidade como uma performance e que era só pra chamar a atenção. Gente, eu fico imaginando que essas pessoas, elas não têm noção do que é ser um LGBT nos anos 60, tipo, porque pro cara simplesmente chegar e falar isso numa sociedade extremamente conservadora, onde a homossexualidade era até considerada crime há poucos anos atrás, tipo, não faz o menor sentido ele fazer isso por atenção. Mas enfim, esse é um dos motivos pelo qual eu mais gosto do David Bowie, assim, tipo, eu acho que ele ajudou a abrir muitas portas para a comunidade. Ele já disse em outras entrevistas que não gostaria de ser, tipo, um exemplo para a comunidade LGBT, tipo, que não queria fazer parte. Mas, querendo ou não, tipo, ele ajudou a abrir muitas portas, ele ajudou a popularizar a estética queer no mainstream, né? Tipo, todas essas roupas e maquiagens e performances que ele fazia nos anos 70 fazia muita parte do movimento queer da época. Ele ajudou a popularizar isso, ele também ajudou a trazer representatividade, né? As pessoas realmente verem que pessoas LGBTs continuam sendo pessoas e elas podem ser artistas, elas podem ser o que elas quiserem ser. Então, eu gosto muito do David Bowie por causa disso. Mas, infelizmente, dia 10 de janeiro de 2016, surgiu a notícia de que ele tinha morrido por conta de um câncer. E foi, assim,
um choque, porque ele não tinha falado sobre a doença, então a gente realmente foi pego de surpresa, assim. Do nada apareceu a notícia que ele tinha morrido, e foi 2 dias depois do lançamento do seu último álbum, o Black Star, que foi lançado no seu aniversário de 69 anos. E se você escutar esse álbum e ver os videoclipes que ele fez pra esse álbum, você entende que foi um álbum de despedida, sabe? Tipo, o Bowie falou que ele queria fazer algo para se despedir do planeta Terra. E assim, perdemos um dos maiores artistas que já existiram. Eu acredito que ele seja um dos maiores artistas que já existiram, sim. Eu acho que o impacto que ele teve na sociedade e na música foi muito grande. E se você não conhecia ele, eu espero que você tenha gostado dessa minha biografia aqui, esse meu resumão da vida do David Bowie. Espero também que você tenha gostado do desenho aí, né? Eu gostei bastante do desenho. Eu acho que eu me superei, sim. Um pouquinho, assim. Então, gente, o desenho ficou assim. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu amei. Eu achei muito bonito. Gostei muito do jogo de luz e sombra que eu consegui fazer aqui. Eu achei que esse desenho tem, assim, tempero. Gostei muito dele e eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de ir lá na minha conta do Instagram, @lulimelob, que eu vou estar postando esse desenho. No meu Twitter também, que é o mesmo @. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado do David Bowie também. Deixem aí nos comentários se vocês gostariam que eu fizesse vídeos assim, apresentando mais artistas que eu gosto. Muito obrigada por assistirem e até a próxima!